chance for hands. Take a chance for hands. Olá galera, mais uma de nossas aulas começa a partir de agora. E o tema da aula de hoje é colisões e coeficiente de elasticidade. Para iniciar a aula, para começar este assunto que é de suma importância para a mecânica, nós vamos começar com o conceito de colisão. Colisão corresponde à aproximação mútua entre duas superfícies. Exatamente. Sempre que uma superfície se aproxima muito de uma outra, você tem então que isso define uma colisão. Quando se fala em colisão, você pode estar pensando, aproximação mútua é quando uma superfície está chegando próxima à outra, há uma interação entre a nuvem eletrônica da primeira com a segunda. Daí surgem algumas forças. Para nós entendermos melhor, vamos a uma figura. Na figura, então, temos uma bola de futebol que vai ser arremessada contra uma parede. Ela atinge a parede com a velocidade v. Então, nessa primeira figura, figura A, nós vamos ver a colisão. A bola já atingiu a parede e, notem, sofreu uma deformação. E é importante perceber o seguinte, se houve uma deformação, é porque houve uma força atuante sobre a bola. Ora, a toda ação sempre corresponde a uma reação. Então, se a parede exerce força na bola, a bola reage exercendo força na parede. Daí termina a colisão, vamos ver? Agora a bola já voltou da colisão, nessa figura B então, ela já retornou. E notem que manteve o mesmo valor de velocidade. O módulo vai ser exatamente o mesmo. Muito bem, então a figura nos sugere um detalhe importante. É que a bola atingiu a parede e sofreu uma deformação. Mais precisamente, ela ficou submetida à ação de uma força. Neste caso, então, ela sofreu a deformação devido à atuação dessa força. Eu posso, então, imaginar que existem duas fases para essa colisão. Fases de uma colisão. A primeira fase é a fase de deformação. O que é a fase de deformação? Bom, no início nós falamos que o corpo vai e atinge a parede. A bola atingiu a parede. Quando então sofreu a deformação, ela começou a deformar. Então, a partir do momento que ela atinge a parede, começa a primeira fase, a fase de deformação. Vamos acompanhar a figura. Na primeira figura, nós temos que o corpo já atingiu a parede. Notem, então, que é exatamente o início do processo ou da fase de deformação. Vamos à segunda figura. Notem que ela está deformando. O que era diferente, que era uma esfera, aliás, agora já está um pouco mais deformada. E continua o movimento. Ela deformou um pouco mais. E, finalizando, chegou na máxima deformação. Bom, é importante perceber o seguinte. À medida que ela vai deformando, a intensidade da força que a parede exerce nela vai aumentando. Exatamente no ponto onde tem a máxima deformação, o corpo para em relação à parede e então, neste momento, é a máxima força e, consequentemente, vai ter o máximo valor da aceleração que esta força exerce sobre a bola. Vamos ver a segunda fase. Fase de restauração, também conhecida como restituição. Como o próprio nome sugere, já é a segunda parte. Nessa situação, o corpo já deformou, a partir da máxima deformação, já começa a segunda fase, com um detalhe importante. Esta segunda fase, ela pode não acontecer em alguns choques. Algumas colisões, elas têm por característica o fato de não ter a restituição, ou completa ou parcial. Isto é, o corpo pode não recuperar sua forma original ou recupera parcialmente. Mas vamos ver a figura, vamos ver? Começa exatamente no momento que está na máxima deformação, quando a força então é máxima. Daí começa a segunda fase, que é a recuperação, a restituição. Notem que agora o corpo já melhorou a sua forma. E mais um pouquinho, e finalmente já recuperou por completo. Nesta figura que nós mostramos, nós percebemos que houve uma deformação completa e uma restituição literal e completa da forma do corpo. Como eu disse, nem sempre é assim. Existem colisões em que não há essa recuperação. Mas notem,
Já que estamos falando de colisão, de deformação, estamos falando de força. Isto porque, então, existem forças atuantes nesse contato dos corpos. Então, durante a colisão, sempre vai existir um par de forças. Eu falo um par por quê? Porque são duas superfícies em contato. Então, tem uma ação em uma e a reação na outra. E essas forças, elas têm a característica de ser impulsiva. Como força impulsiva? Deve ser essa pergunta que você está fazendo. Mas força impulsiva é conhecida. É aquela força que tem uma curta duração e atinge intensidade grande. A intensidade da força de interação em função do tempo. Vamos ver como é que é esse gráfico. Observem. Neste gráfico da força em função do tempo, notem, a duração, que é o tempo, no caso, o tempo de colisão, está registrado aqui na horizontal. Notem que a intensidade da força vai, atinge um máximo e depois começa a diminuir. O que é importante perceber é que este gráfico nos indica exatamente as duas fases da colisão. Na primeira parte, quando a força está crescendo, você tem literalmente a fase inicial, a fase de deformação. Na segunda, a fase de restituição ou restauração da forma original. Agora, já que eu tenho um gráfico da força em função do tempo, eu tenho uma propriedade importante. Vamos ver a observação? O impulso corresponde à área sob a figura. Exatamente. Na verdade, esse é um assunto que já foi mencionado. Toda vez que se tiver um gráfico da força em função do tempo, a área sob a figura vai te dar exatamente o impulso. Mas vamos ver que área é essa? Vamos à figura observar exatamente o quê? A área sob o gráfico. Notem que nós já temos aqui a força, que corresponde a essa linha um pouco mais espessa, e a região achurada corresponde justamente à área. Eu falei que o impulso é a área sob a figura. Agora, notem o que é importante perceber mesmo. É que eu falei que são duas superfícies. Logo, devem ser duas forças. A força que a superfície A exerce na B e a força que a superfície B exerce na A. É um par de ação e reação. Por ser um par de ação e reação, elas têm a mesma intensidade, a mesma direção, só muda o sentido. Isso implicaria dizer que uma força, por exemplo, seria positiva e a outra seria negativa. Mas elas atuariam no mesmo intervalo de tempo. Bom, isso nos sugere a segunda observação. Vamos ver? O impulso sobre um dos corpos é oposto ao impulso sobre o outro corpo. Claro. Por que tem que ser oposto? Ora, acabei de falar que uma força é positiva, a outra é negativa. E elas atuam no mesmo intervalo de tempo. Então, todo efeito que a primeira fizer, uma delas, vai ser exatamente oposto ao efeito que a segunda vai fazer. Por isso que vão dar exatamente impulsos exatamente simétricos, ok? Muito bem. Então, já que os impulsos são simétricos, e eu disse que são dois corpos colidindo, evidentemente, se nós supusermos que todos os dois formam o mesmo conjunto, nós teremos então o quê? Que o impulso 1 é simétrico ao impulso 2. Dessa forma, se nós somarmos, nós vamos ter um impulso total nulo, que é a continuação da observação. Vamos ver então? O impulso total sobre o sistema é nulo. Agora tem que ficar bem claro, quem é o sistema? O sistema corresponde ao conjunto formado pelos dois corpos que estão colidindo, ok? Isto nos sugere então o quê? Exatamente que o sistema é isolado e a quantidade de movimento total do sistema é constante. A quantidade de movimento total do sistema é constante. Isto é, não tem variação. Matematicamente, como é que fica? Isto é, a quantidade de movimento antes da colisão, antes do evento, antes de ocorrer a colisão, vai ser igual à quantidade de movimento após o tal evento, após a colisão. Agora, notem, um sistema é isolado exatamente quando a quantidade de movimento se mantém constante. Isso implica dizer basicamente o seguinte: existem forças atuando no sistema, mas são forças internas. E numa colisão, as forças internas são muito intensas.
O que nos dá como resultado o fato de desprezarmos peso dos corpos, atrito das superfícies, forças que têm uma intensidade relativamente muito pequena comparada a essa força de interação mútua. Por isso é que o sistema é literalmente um sistema isolado, um sistema em que a quantidade de movimento se mantém constante. Vamos ver então os tipos de choque? Professor, me diga uma coisa. Todos os choques possuem as duas fases? Bom, na verdade, nem todos os choques realmente possuem as duas fases. Eu posso até, inclusive, classificar os choques justamente por essa diferença de fase, de existência da segunda fase ou não. São 3 tipos de choque. O primeiro deles qual que é? Elástico. O choque elástico, quando o grau de restabelecimento for total. É importante perceber um detalhe. Existem, então, as duas fases. Primeira coisa importante. Segunda, a segunda fase é completa. Isto é, o corpo recupera a sua forma original. Mecanicamente, como acontece esse processo? Na verdade, o que está acontecendo basicamente é o seguinte. Desde o contato inicial dos corpos até o momento em que sofre a máxima deformação, isto é, durante a fase de deformação, o que está havendo é uma transformação de energia. O corpo tinha uma energia cinética, tinha movimento. De repente, ele começou a entrar em contato. Parte dessa energia cinética vai sendo transformada em energia potencial de deformação. Então, o que acontece? O corpo vai perdendo energia cinética, ganhando energia potencial. Quando ele chegar na máxima deformação, toda a energia cinética que ele tem em relação ao outro já desapareceu e já se transformou então em energia potencial elástica, energia de deformação. Daí para frente começa a segunda fase, que eu disse, pode ou não acontecer. No caso do choque elástico, a segunda fase que começa nesse ponto, ela é completa. Isto implica dizer que tudo que se transformou de cinética para potencial no início, agora vai reverter, vai passar de potencial para cinética. Bom, com isso, como é que ficaria o gráfico da força impulsiva? Vamos ver? Bom, este gráfico, notem, é um gráfico literalmente simétrico. Por quê? No início você tem a deformação e depois você tem a restituição. Então, enquanto está deformando, está transformando energia energia cinética em energia potencial de deformação, energia potencial elástica, nessa primeira parte. Na segunda, quando o corpo já começa a recuperar sua forma, então a sua energia, que agora é potencial, vai começando a ganhar energia cinética, vai se transformando em energia cinética. Por isso, então, o gráfico é simétrico. Bom, esse é o primeiro tipo de choque. Notem logo claramente que há uma conservação da energia envolvida aí, não é? Por que há essa conservação? Porque eu disse, tudo que se perdeu no início de cinética para potencial, recuperou na segunda fase. Muito bem, vamos então ao segundo tipo. Vamos ver? É o choque parcialmente elástico. Quando que o choque é parcialmente elástico? Quando houver um pequeno restabelecimento. Aí você pergunta, pequeno restabelecimento? Isso. Isso implica dizer basicamente o seguinte, o corpo bateu, deformou ao máximo, transformou sua energia cinética em energia potencial elástica e na hora de começar a recuperar essa energia, a energia cinética inicial já não recupera por completo. Aí você pode estar pensando também, ora, se não recuperou a energia por completo, então parte do corpo continua deformado. É exatamente isso. Uma das características mais importantes da colisão, do choque parcialmente elástico é isso. É que após a colisão existe ainda um resíduo de deformação nos corpos. Então, parte da energia cinética dele ficou perdida realmente. Vamos ver o gráfico da força, como é que fica? Notem então, força em função do tempo novamente. O que antes era simétrico já não é mais. Então, deformou tudo no início e na hora de voltar, de recuperar essa energia, já não recuperou. Mas eu tenho também um detalhe importante.
eu já disse que o gráfico da força-tempo me dá um impulso sofrido pelo corpo. Suponha que esse é o gráfico da força que atua na bola que bateu na parede, por exemplo, naquele caso anterior. Então, notem, o impulso de deformação, a primeira área que aparece aqui no início, não é igual ao impulso de restituição. Ora, então, você já percebeu que nem tudo que se gastou no início vai se recuperar agora. Vamos ver o terceiro choque, então? É o choque inelástico. Quando que o choque é inelástico? Quando não houver restabelecimento. Aí você pergunta, não houver restabelecimento? Então o corpo bateu, deformou e não recuperou? Exatamente. Você já deve ter feito esse experimento. Pegou uma bolinha, aquelas massas de modelar, e jogou contra a parede. Pá! O que acontece? A bolinha vem, bate na parede, bate e fica ali mesmo. Essa é uma colisão do tipo inelástica. Notem que o que deformou no início não recuperou no final. Nesta situação, como é que seria o gráfico da força? Vamos ver? Bom, neste gráfico, o que é que nós temos agora? Força em função do tempo. Note o que é o mais importante. Só tem impulso de deformação. Não existe nada de restituição. A linha tracejada é para indicar onde seria a restituição. Notem que só tem área pintada na deformação. Note então, note o que é importante realmente nessa colisão. Não existe a segunda fase. Isto é, não existe a restituição. Então, toda a energia que o corpo tinha antes, que era cinética, que foi transformada em energia potência elástica, agora ficou nesta forma. Bom, isto implica dizer basicamente o seguinte. O corpo vinha com uma velocidade, sei lá, 10 metros por segundo. Quando então atinge a parede, pá! No que ele atinge a parede, a sua velocidade vai reduzindo drasticamente, até parar em relação à parede. Quando ele parou, acabou a velocidade em relação à parede, acabou a energia cinética em relação à parede. Ora, toda a energia que ele tinha, então, de fato, está na forma potencial. Está agora gasta para deformar, foi gasta para deformar, foi investido aí nessa deformação. Agora, veja bem, diferentemente das outras colisões, aqui a energia realmente não se conserva em nada. Nesta colisão, há uma grande perda de energia por parte dos corpos em contato. Aí você pode ir pensando, bom, durante as colisões existe a deformação, isso é padrão, todo corpo tem uma deformação quando inicia a colisão. Já a restituição pode ou não acontecer. Isso vai definir exatamente os tipos de choque, tudo bem. Então, para cada tipo de choque, eu tenho em particular uma relação com a energia. E nós já vimos praticamente isso. Mas vamos ver. Vamos falar da conservação da energia. Primeiro, choque elástico. No choque elástico, a energia é conservada. Aí você pode estar pensando, conservada? Mas o cara não tinha cinética que transformou a potencial? Sim, ele tinha, por exemplo, 100 joules de energia cinética. Colidiu com a parede, foi transformando esses 100 joules em energia potencial de deformação. Então tinha 100, passou a 90, 70, 50, chegou em zero. Quando ele para em relação à parede, aí não tem mais nada de energia cinética. Toda a sua energia foi transformada em potencial. Daí para frente começa a segunda fase. É quando ele vai recuperando esta energia. A energia que agora é potencial vai sendo aos poucos transformada em cinética. Notem, ele tinha 100 no início. Quando sai da colisão, quando termina a segunda fase então, ele volta a ter a mesma quantidade de energia cinética. Isso é que é a conservação da energia. Então, numa colisão elástica, toda a energia é literalmente conservada. Onde você pode observar uma colisão como essa? Quando você pega uma bola de tênis, por exemplo, e larga de uma certa altura,
desprezando eventuais imperfeições, atritos com ar, coisas assim. Se você largar de 1 metro, ela bate no chão e volta praticamente à mesma altura. Então, neste caso, ele volta para as mesmas condições. Então, ele manteve a sua energia. Essa é uma colisão do tipo elástica, ok? Vamos à segunda colisão, vamos ver? Colisão parcialmente elástica, ou choque parcialmente elástico. A conservação parcial da energia. Ou seja, num choque elástico, o que você tem de energia cinética se mantém antes e após o evento. Numa colisão parcialmente elástica, num choque parcialmente elástico, isso já não acontece. Se você tinha 100 joules no início, antes de começar a colisão, bateu na superfície, começou a transformar a energia cinética em potencial. O que era 100 vai diminuindo, vai transformando em potencial. Quando sai da colisão, já não tem mais os 100 iniciais. Por quê? Porque parte dessa quantidade foi gasta para deformar o corpo e não foi recuperada. Apenas parte disso. Notem, então, que há uma parcialidade, ou seja, não é integral a perda de energia. Você perde parte dessa energia. Apenas uma pequena quantidade é perdida. Vamos ver outra colisão? Vamos ver. Colisão ou choque inelástico. Nesse caso, não há conservação da energia. Foi o que nós mencionamos ainda há pouco. Não existe a fase de restituição, ou seja, o corpo não recupera a energia perdida inicialmente. Ora, se ele não recupera, porque foi literalmente, de fato, perdido. Neste caso, a energia não conservou, como foi mencionado. Ok? Eu acho que não entendi. Vamos fazer um exercício? Claro. Para entender a física, é de suma importância que se faça exercícios. Vamos então a um exercício resolvido. Dadas as figuras, onde você tem, aqui no início, corpo A com velocidade de 10 metros por segundo. Corpo B, inicialmente parado. Isso aqui é a situação antes da colisão. Vamos ver outra? Depois da colisão, o que é que nós temos? O corpo A já tem 2 metros por segundo, já não tem aquela velocidade de 10, e agora o corpo B adquiriu uma velocidade. Isso aqui é depois da colisão. Para resolver o problema, vamos usar alguns dados. Sendo a massa de A 2 kg, a massa de B 3 kg, determine o valor de V. V que é a velocidade do corpo B. Solução. Vamos a essa solução. Bom, nós já sabemos que numa colisão a quantidade de movimento se mantém constante. Isto é, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento após. Aí você pode estar pensando, mas quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Não tinha que ter a setinha do vetor? Aí eu te respondo. Essa é uma colisão do tipo frontal, unidimensional. Só tem uma direção de movimento. Numa situação como essa, você já sabe a direção que vai acontecer o movimento após a colisão. Consequentemente, não há necessidade de trabalhar vetorialmente. Por quê? Porque a direção você conhece, a direção própria do movimento. E com relação ao sentido, isto é dado pelo sinal que você obtém da velocidade. Se a tua velocidade é positiva, então o corpo mantém na situação inicial. Se a tua velocidade é negativa, é porque agora ele está em movimento contrário à situação inicial. Essa é a situação. É assim que você vai analisar numa colisão do tipo frontal. Então, numa colisão frontal, você não precisa trabalhar com a grandeza vetorial. Você vai trabalhar com o quê? Basicamente com o módulo da grandeza. Mas vamos continuar com a solução. Vamos ver? A quantidade de movimento antes é somente do corpo A. Então, nota. O corpo A tem massa, MA, e velocidade VA. Essa é a sua quantidade de movimento no início, que coincide com a quantidade de movimento do próprio sistema, visto que o corpo B estava parado. E após a colisão, como é que fica? Vamos ver? Massa de A, velocidade de A após a colisão, mais massa de B, velocidade de B após a colisão. Esta soma me dá a quantidade de movimento após a colisão. Notem, eu já estou vendo que os dois corpos estão em movimento após tal colisão. E o que é importante também? O importante aí é perceber que
Os sinais das velocidades vão me dizer se o corpo está em movimento para a direita ou para a esquerda. Notem que no início o corpo A se mantinha em movimento para a direita. Eu adotei logo isso como positivo. Vamos substituir os valores numéricos. Vamos ver? Massa de A2, a sua velocidade vale 10. 2 vezes 10. Igual. Quantidade de movimento agora após a colisão. Massa de A2, velocidade de A após a colisão também 2. Notem, eu estou botando velocidades positivas. Estou adotando sentido positivo, exatamente sentido inicial do movimento do corpo A. O sentido positivo é aquele. Continuando, você tem mais, aí vem a quantidade de movimento do corpo B após a colisão. Esta aqui é a sua massa e V a sua velocidade. Bom, fazendo os cálculozinhos, você tem 2 vezes 10 dá 20, 2 vezes 2 dá 4, mais 3V. Bom, resolvendo isso, você vai ter que a velocidade é 16 terços de metro por segundo. Bom, deu um valor positivo. Ora, um valor positivo implica dizer que realmente após a colisão, o corpo B está em movimento para a direita. Bom, da própria figura dava para ter essa noção, evidentemente. Saber que se o corpo A vinha da esquerda para a direita, bate no corpo B que está parado, este corpo B só pode se movimentar após a colisão também para a direita. Ok? Muito bem. Vamos ver então agora o coeficiente de restituição de uma colisão. Agora, quem é essa grandeza? Vamos ver? O coeficiente de restituição, ele mede a elasticidade da colisão. Aí se pergunta, elasticidade da colisão? Isso. Essa é a grandeza física, que logo de cara eu vou dizer é adimensional, isto é, não tem unidade. Ela mede quão elástico é esse choque. Então, para determinados valores do E, você tem a característica do choque. Se ele é elástico, se ele é parcialmente elástico, se ele é inelástico. Essa grandeza te dá exatamente esse resultado, esse número. Essa capacidade que a grandeza tem, ela adquire depois da definição matemática dela. Vamos ver então? Definição matemática do coeficiente de restituição. Vamos à definição então. Lá vai. O coeficiente de restituição que eu vou representar pela letra Ezinho é igual ao negativo do quociente entre a velocidade relativa de afastamento pela velocidade relativa de aproximação. Olha com calma. O E é o negativo deste quociente. Bom, em geral, esse quociente dá um número negativo. O menos aqui na frente é para garantir o valor do E positivo. Agora, vamos ver quem são esses elementos mesmo? Vamos ver? Bom, primeiro deles, velocidade relativa de afastamento. Quem é essa grandeza realmente? É a componente da velocidade relativa às partículas. Velocidade relativa entre elas. Só que essa componente é normal à superfície de contato, perpendicular ao contato entre eles. E a outra grandeza, quem vem ser? É a velocidade relativa de aproximação, que vai ser quem? A componente da velocidade relativa das partículas normal à superfície de contato. Só que nesse caso é de aproximação. Aí você pode estar pensando, porra, são exatamente iguais. Certo? Na verdade, não. A velocidade relativa de aproximação, ela ocorre antes da colisão. E a velocidade relativa de afastamento é a velocidade relativa dos corpos após tal colisão. Mas essas velocidades estão na direção perpendicular ao contato. Isso deve ficar bem claro, ok? Vamos falar então dos valores do coeficiente de restituição. Então, esses valores, eles qualificam os choques. Agora, é importante perceber um detalhe que é claro, tem que ficar claro realmente. O que você tem que ter em mente é que o Ezinho, primeiro, ele é adimensional, não tem unidade. Segundo, ele é uma grandeza literalmente empírica, ou seja, você obtém a partir de experimento. De posse disso, de acordo com o resultado encontrado para esta grandeza, você então vai qualificar o choque. Você vai encontrar em que padrão ele vai se achar. De que forma? Bom, você faz o experimento.
faz o contato das superfícies, faz a colisão entre elas, calcula as velocidades relativas de aproximação e afastamento, encontra o quociente delas. Este resultado, este valor numérico, já é o nosso Ezinho, já é o nosso coeficiente de restituição. Notem, este coeficiente de restituição, ele está literalmente ligado àquele gráfico da força pelo tempo. Eu posso, inclusive, dizer, entre aspas, que o valor do coeficiente de restituição me diz o quanto uma área do gráfico da força pelo tempo, ou área da restituição e da deformação, o quanto é maior que o outro. É a partir daí que você define empiricamente o coeficiente de restituição. Mas vamos aos valores, vamos ver? Primeiro valor do E. Suponha que você fez o cálculo e encontrou E igual a zero. O E igual a zero, quando isso acontece, o choque é perfeitamente inelástico. Aí você pode perguntar, peraí, E igual a zero, choque inelástico. Mas tem que ser. Por quê? Essa é a pergunta que eu te faço também. Para você responder, você tem que lembrar o seguinte. Primeiro, no choque inelástico, não há fase de restituição. Ou seja, o corpo vem, bate na superfície, deforma ao máximo, para em relação a ela e aí fica. Isto é, não há a velocidade relativa de afastamento. Isto é, a velocidade relativa de afastamento é nula. Ora, se a velocidade relativa de afastamento é nula, quando botar no quociente do valor do E, vai ficar zero sobre alguma coisa. E zero sobre qualquer coisa vai dar exatamente o valor zero. Muito bem. Existe uma velocidade relativa de aproximação, mas não existe uma velocidade relativa de afastamento. O zero sobre essa alguma coisa, que é a velocidade de aproximação, vai dar exatamente o valor nulo para o coeficiente de restituição. Sabido disso, vamos ao outro valor. Vamos ver? Você fez o cálculo agora e encontrou E igual a 1. Quando E vale 1, o choque é perfeitamente elástico. Não esquece, no choque perfeitamente elástico, o que acontece? A conservação total da energia. Aí você pode estar pensando, peraí, se nós voltarmos ao gráfico da força pelo tempo, nós vamos lembrar que ele é simétrico. Exatamente. Então, uma área é exatamente igual a outra. O que vai dar como resultado o coeficiente de valor 1. O valor 1, então, como eu falei, é justamente pelo fato de a área ser simétrica. Você vai ter exatamente a velocidade relativa antes do choque e a velocidade relativa após o choque de valores exatamente iguais. Vamos ao terceiro, vamos ver? Bom, você pode fazer agora o experimento e encontra o E entre 0 e 1. Entre 0 e 1 é implicar que ele é um número decimal. Neste caso, choque vai ser parcialmente elástico. Então, suponha que você fez o cálculo, fez o experimento lá, encontrou o valor do coeficiente 0,6. Bom, 0,6 decimal tem entre 0 e 1, então esse choque é parcialmente elástico. Isso implica dizer o quê? Que apenas um percentual da energia que foi transferida da forma cinética para a potencial foi de fato recuperada. Ok? Bom, então por hoje é isso aí. Caro aluno, para você entender melhor este assunto, revise o conceito de impulso, quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento. Ok? Por hoje é só, até um próximo encontro. Na aula de hoje falamos sobre colisões e coeficiente de elasticidade. São assuntos importantíssimos para a mecânica. Colisão, contato dos corpos. Coeficiente é o que determina qual tipo de colisão aconteceu. Conhecemos as fases de colisão. Existe a fase da deformação e a fase da restituição. Vimos ainda a conservação de energia. Choque elástico conserva energia. No parcialmente elástico e no inelástico não há conservação da energia. Bons estudos!
Caro colega professor, este assunto é delicado, requer conhecimentos anteriores. Então, fomente no seu aluno a necessidade de resolver muitos exercícios de impulso e quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento. Não esqueça também, impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais, ok? Máximo valor da aceleração que esta força exerce sobre a bola. Vamos ver a segunda fase. Fase de restauração, também conhecida como restituição. Como o próprio nome sugere, já é a segunda parte. Nessa situação, o corpo já deformou, a partir da máxima deformação, já começa a segunda fase. Com um detalhe importante. Esta segunda fase, ela pode não acontecer em alguns choques. Algumas colisões, elas têm por característica o fato de não ter a restituição, ou completa ou parcial. Isto é, o corpo pode não recuperar sua forma original ou recupera parcialmente. Mas vamos ver a figura, vamos ver? Começa exatamente no momento que está na máxima deformação, quando a força então é máxima. Daí começa a segunda fase, que é a recuperação, a restituição. Notem que agora o corpo já melhorou a sua forma. E mais um pouquinho, e finalmente já recuperou por completo. Nesta figura que nós mostramos, nós percebemos que houve uma deformação completa e uma restituição literal e completa da forma do corpo. Como eu disse, nem sempre é assim. Existem colisões em que não há essa recuperação. Mas notem, a ação mútua é quando uma superfície está chegando próxima à outra, há uma interação entre a nuvem eletrônica da primeira com a segunda. Daí surgem algumas forças. Para nós entendermos melhor, vamos a uma figura. Na figura, então, temos uma bola de futebol que vai ser arremessada contra uma parede. Ela atinge a parede com a velocidade v. Então, nessa primeira figura, a figura A, nós vamos ver a colisão. A bola já atingiu a parede e, notem, sofreu uma deformação. E é importante perceber o seguinte, se houve uma deformação, é porque houve uma força atuante sobre a bola. Ora, a toda ação sempre corresponde uma reação. Então, se a parede exerce força na bola, a bola reage exercendo força na parede. Daí termina a colisão, vamos ver? Agora a bola já voltou da colisão, nessa figura B então, ela já retornou. E notem que manteve o mesmo valor de velocidade. O módulo vai ser exatamente o mesmo. Muito bem. Então, a figura nos sugere um detalhe importante. É que a bola atingiu a parede e sofreu uma deformação. Mais precisamente, ela ficou submetida à ação de uma força. Neste caso, então, ela sofreu a deformação devido à atuação dessa força. Eu posso, então, imaginar que existem duas fases para essa. Já que estamos falando de colisão, de deformação, estamos falando de força. Isto porque, então, existem forças atuantes nesse contato dos corpos. Então, durante a colisão, sempre vai existir um par de forças. Eu falo um par por quê? Porque são duas superfícies em contato. Então, tem uma ação em uma e a reação na outra. E essas forças, elas têm a característica de ser impulsiva. Como força impulsiva? Deve ser essa pergunta que você está fazendo. Mas força impulsiva é conhecida. É aquela força que tem uma curta duração e atinge intensidade grande. A intensidade da força de interação em função do tempo. Vamos ver como é que é esse gráfico. Observem. Neste gráfico da força em função do tempo, notem, a duração, que é o tempo, no caso, o tempo de colisão, está registrado aqui na horizontal. Notem que a intensidade da força vai, atinge o máximo e depois começa a diminuir. O que é importante perceber é que este gráfico nos indica exatamente as duas fases da colisão. Na primeira parte, quando a força está crescendo, você tem literalmente a fase inicial, a fase de deformação. Na segunda, a fase de restituição ou restauração da forma original.
a chance with hands. Take a chance with hands. Olá, galera! Mais uma de nossas aulas começa a partir de agora. E o tema da aula de hoje é colisões e coeficiente de elasticidade. Para iniciar a aula, para começar este assunto que é de suma importância para a mecânica, nós vamos começar com o conceito de colisão. Colisão corresponde à aproximação mútua entre duas superfícies. Exatamente. Sempre que uma superfície se aproxima muito de uma outra, você tem então que isso define uma colisão. Quando se fala em colisão, você pode estar pensando, aproximar colisão. Fases de uma colisão. A primeira fase é a fase de deformação. O que é a fase de deformação? Bom, no início nós falamos que o corpo vai e atinge a parede. A bola atingiu a parede. Quando então sofreu a deformação, ela começou a deformar. Então, a partir do momento que ela atinge a parede, começa a primeira fase, a fase de deformação. Vamos acompanhar a figura. Na primeira figura, nós temos que o corpo já atingiu a parede. Notem, então, que é exatamente o início do processo ou da fase de deformação. Vamos à segunda figura. Notem que ela está deformando. O que era diferente, que era uma esfera, aliás, agora já está um pouco mais deformada. E continua o movimento. Ela deformou um pouco mais. E, finalizando, chegou na máxima deformação. Bom, é importante perceber o seguinte. À medida que ela vai deformando, a intensidade da força que a parede exerce nela vai aumentando. Exatamente no ponto onde tem a máxima deformação, o corpo para em relação à parede, e então, neste momento, é a máxima força e, consequentemente, vai ter o máximo